Fala, fiel! Separei aqui as notícias mais quentes do Corinthians do dia de hoje e a principal delas, Esportes da Sorte, está regularizada e você vai entender tudo no vídeo de agora. Então já se inscreva aí no canal, você que não é inscrito, porque a gente solta a notícia do Timão e você vai ficar atualizado de tudo aqui todos os dias. E já deixa o seu like aí para ajudar a gente aqui a esse vídeo também chegar para mais pessoas dessa nação corintiana e ajuda o nosso trabalho também. Se você não gostar do vídeo, não tem problema nenhum, você tira esse like ou dá até o dislike aí até o final do vídeo, mas tenho certeza que fiel você vai gostar. Muita notícia boa do Coringão que vem numa crescente aí espetacular desde o ano passado, do final da temporada até agora, e ganhou mais uma aí nessa quarta-feira do Água Santa de 2-1 e poderia ter sido mais se não fosse o goleirão do time deles, pelo menos uns 4-1 teria sido nesse jogo. E a Esportes da Sorte, hein, fiel? Ela tá regularizada. Aconteceu no final dessa quarta-feira, ontem, né? Ela foi regularizada aí pelo governo federal e tá liberada para operar apostas de cota fixa no Brasil. É das suas principais atuações aí no mercado brasileiro e ela vai voltar a estampar a camisa do nosso Coringão, provavelmente já no jogo agora contra o São Paulo. Memphis Depay de saída, não se preocupa mais com isso, fiel. Ela vai continuar aí o seu patrocínio no Corinthians de forma normal, como vinha sendo, e o contrato ali que ela tem aí durante alguns anos com o Corinthians continua, e inclusive vai ser uma parceira forte para ajudar o Coringão aí na próxima janela de transferências a trazer jogadores aí no meio do ano. Então vamos entender um pouquinho mais aqui, ó. A licença foi concedida pela Secretaria de Prêmios e Apostas, SPA. Garante à empresa e à afiliada da Esportes da Sorte, que é a Onabet, uma permissão de 5 anos, fiel, para operar legalmente aqui no país, né, no Brasil. A decisão veio após a empresa cumprir todas as exigências normativas e jurídicas, incluindo o pagamento da taxa de concessão. Então a regularização é crucial para assegurar a continuidade do patrocínio da Esporte da Sorte com o Coringão e o contrato que começou lá em julho de 2024 e pode ultrapassar 309 milhões de reais, dependendo se ela cumprir as metas estabelecidas. Então tudo começou lá quando em 2025 agora todas as casas de apostas precisam ter uma licença para atuar no Brasil e aquelas que não tivessem essa licença não poderiam mais operar. Tudo para o governo estar por dentro e de olho em tudo que está acontecendo entre as casas de apostas, principalmente financeiramente, né, fiel? E como a Esportes da Sorte não tinha essa licença, ela conseguiu ali vamos chamar de liminar, para conseguir atuar até que resolvesse toda essa situação, mas quando, no final do ano, né, em outubro, até agora, mas quando virou o ano, em 2025, era exigido essa licença para poder atuar, e agora a Esportes da Sorte conseguiu. Caso não tivesse conseguido, provavelmente o Corinthians ia perder o patrocínio Master e até contrato com Memphis Depay estaria em risco. Então, ótima notícia aí já para começar o seu dia, né, fiel? E o Coringão que venceu de novo e igualou um recorde. Timão batendo recorde atrás de recorde. Ele marcou o recorde de vitórias do século. Então já teve outra vez que o Corinthians conseguiu 10 vitórias seguidas aí nesse último século e ele igualou esse recorde novamente, podendo ultrapassar contra os Bambi, os Tricas, que a gente precisa ganhar e voltar a ter supremacia nos clássicos como sempre foi, e a gente voltou a ter no final do ano passado ganhando do Palmeiras, e depois desse jogo contra o Palmeiras a gente cresceu aí de patamar, o time vem se encaixando cada vez mais e a gente tem tudo para fazer um ótimo jogo. E o Corinthians que vai com força máxima, a gente vai saber um pouquinho mais na próxima notícia. E marcou a volta de Palácios, fiel. Tem uma reportagem aqui especial do Palácios, de tudo que os torcedores e a mídia tá falando quando ele entrou em campo, quando ele foi chamado para substituir o Hugo, né, o jogador que estava em campo. Se eu não me engano, ele entrou no lugar ali do Hugo mesmo, né, na lateral esquerda.
Ramon não fez nenhuma mudança diferente. E toda a notícia que saiu sobre essa volta de Palácio, tem até uns memes aí bem interessantes. E o Corinthians venceu de novo e Palácios volta após um ano. Alex Santana e João Pedro Tchoca fizeram seus primeiros gols, os dois com a camisa do Corinthians, Tchoca aí no profissional. E os dois saíram em lance de bola parada. Por quem? Igor Coronado, fiel. Igor Coronado vai dar um trabalho pro Garro esse ano. E o Garro, se jogar o futebol que vinha jogando o ano passado ou ainda melhor, não tem problema nenhum. Mas Coronado já mostrou nesses 2 jogos que vem em 2025 para disputar posição de titular, hein, fiel? E tudo de bom aí para nós, né? E o Netinho que diminuiu pro Água Santa. O resultado fez o Corinthians igualar sua maior sequência de vitórias nesse século. Igualar. O clube venceu suas últimas 10 partidas. O número leva em consideração os jogos lá do fim do Brasileirão do ano passado até o início do Paulistão. A última vez que o Timão tinha alcançado uma marca de 10 vitórias seguidas foi em 2001, fiel. 24 anos atrás, simplesmente isso, que o Corinthians não consegue 10 vitórias seguidas. Então é uma marca de se comemorar. E que seja uma marca que venha mostrar aquilo que a gente espera esse ano, que é títulos, que venha começar com o Paulistão. O Corinthians lidera o grupo A com 9 pontos, 100% de aproveitamento. E o Água Santa é o lanterna do grupo C e ainda não fez nenhum ponto. No domingo vamos enfrentar os Tricas lá no Morumbis, pela 4ª rodada da fase de grupos. E o Água Santa vai receber o Bragantino. Aí aqui eles falam um pouquinho mais do jogo. E ó, o Palácios, reestreia após quase um ano em recuperação. Ele voltou a atuar após completar um ano afastado devido a uma lesão crônica no joelho. Ele foi submetido a uma artroscopia, para resolver um problema, e o equatoriano substituiu o Hugo já na segunda etapa e protagonizou boas chances de gol, inclusive uma que ele cruza rasteiro, sozinho na lateral, e o Pedro Raul não pode perder um gol daquele. Pedro Raul também pega, o zagueiro logo estava chegando com ele, mas ele pega em total condição de tirar do goleiro e fazer o gol, ele chuta em cima do goleiro, e o Palácio já ia voltar dando uma assistência para gol. Matheus Bidu, Hugo, a gente já vê que não dá, né, fiel? Mas Matheus Bidu, que cresceu aí, ganhou a vaga de titular, vai ter uma concorrência de peso esse ano se o Palácio jogar tudo que ele pode jogar. Então, o Corinthians também se classificou na Copinha, né? Minutos antes de a bola rolar na Neoquímica Arena. O Sub-20 disputa a Copinha, venceu o Grêmio na semifinal. E a equipe se classificou para a final. Mais uma vez a molecada aí na Copinha se classificando para a final, que vai ser contra quem? Contra o São Paulo, fiel. São Paulo no sábado, final da Copinha. E São Paulo no domingo, onde o Corinthians vai estrear força máxima nessa temporada de 2025. E ó, as reportagens sobre o Palácios, ó, Corinthians vence, mas Diego Palácios rouba a cena e encanta a fiel. Eu também achei que nos lances que ele jogou ali, principalmente nesse cruzamento pro Pedro Raul, certinho, já deu para ver a categoria aí do rapaz e o quanto ele fez falta pra gente no ano passado, né? Se desde o início ali ele tivesse atuado no lugar do que a gente teve que aturar o ano inteiro, que foi o Hugo. Então aqui, ó, um pouquinho do que falaram, tanto nos jornais quanto a Fiel aí nos comentários, né, nas reportagens que foram soltadas aí na web. A TNT Sports celebrou o momento nas redes sociais com um post. Não é mentira, ele realmente voltou. Diego Palácios volta depois de quase um ano. É reforço na lateral do Timão, reforço que foi contratado para o início do ano passado. A Fiel estava esperando demais. Paulistão 2025. E a notícia rapidamente se espalhou e mobilizou toda a Fiel aí na internet. E a torcida está empolgada com o retorno do Palácios. Ó, ele não é lenda urbana, Diego Palácios existe. E outro que destacou, momento histórico, Diego Palácios vai jogar com a camisa do Corinthians. Isso demonstra aí a empolgação da Fiel. Também aquela pitadinha de meme ali, né, de cutucada ali no jogador que já estava sendo chamado de Dr. Palácios, de tanto tempo que ele ficou no departamento médico. Ó, o Cortina Central ironizou, ele é real. Diego Palácios está vivo e entrou no jogo. Cinema absoluto. Absolute Cinema. Arrancando risada aí dos seguidores e Diego Palácios aí de volta.
E de verdade, Fiel, apesar de tudo que ele passou no ano passado, eu acredito que Diego Palacios vai assumir com autoridade essa lateral direita e a gente vai ter um lateral esquerdo, e a gente vai ter um lateral esquerdo que há algum tempo já a gente não tinha. Lógico que o Fábio Santos saiu recentemente do Corinthians, mas o auge do Fábio Santos já tinha passado há muito tempo, né, Fiel? Então eu acredito muito no futebol de Diego Palacios. Deixa aí no comentário o que você acha da volta de Diego Palacios e o que ele pode render nesse ano. Matheus Bidu, se cuida, hein? E Ramon Dias e Emiliano Dias, que vê o plano deles sair de forma 100% perfeita. Disparou no Paulistão e agora o Timão vai tranquilo, Fiel, pro Majestoso, chegando com o time quase que 100% fisicamente. Os titulares, o time principal do Ramon Dias e Emiliano Dias chega quase que 100% pro início do Paulistão, porque até agora teve 3 rodadas, eles não atuaram, um ou outro entrou ali um pouquinho, mas o time real, titular, vai atuar agora na 4ª rodada diante do São Paulo. Então muitos deles ali ficaram sem entrar para recuperar ainda mais a condição física para entrar de uma maneira ainda melhor desse início de temporada do que se entrasse ali no primeiro jogo, porque teve toda a pré-temporada, retornando de férias, então até recuperar a faltou as palavras aqui, até recuperar a condição física ideal, não é assim de uma hora para outra, eles precisam ali vir treinando constante, entrando um pouquinho nos jogos, que aconteceu com o Yuri, com o Memphis, com o Carrillo, alguns ali não chegaram a atuar, mas aí a gente já tem o elenco aí entrando no ritmo para a temporada. Então o Timão abriu a temporada e isso foi um plano, viu, do Ramon Dias e do Emiliano de entrar com um time misto e deu certo, porque se o Corinthians tivesse perdido ou empatado algum desses jogos aí e o Corinthians tivesse em dificuldade na tabela, com certeza eles seriam criticados. Então, na última quarta, a gente bateu o Água Santa e a estratégia montada pela família Dias para as primeiras semanas do ano se mostrou acertada. O Corinthians venceu com propriedade seus 3 primeiros jogos. Tudo bem que esse último também foi apertado 2-1 igual ao outro, mas nesse último aqui o goleiro fez milagre, porque era para ser uns 3-4-1 no mínimo ali, Fiel. E aquele chutaço ali, não sei, eu ainda acho que o Hugo Souza pegava. Acho que o Donelli ainda demorou para cair, mas foi uma bomba. E ali, Charles, pelo amor de Deus, né? Deixou o jogador pensar, arrancar e chutar da maneira que ele quis. O Martinez até tentou salvar dando um carrinho, mas já era tarde. Então ele venceu com propriedade, rodou o elenco, deu minutagem para praticamente todos os atletas do grupo. Alguns não entraram, né? E principalmente manteve a confiança criada com a arrancada na reta final do Brasileirão. Então juntou a reta final do Brasileirão com o início desse Paulista, o time está bem confiante daquilo que pode fazer. E ganhar do São Paulo é crucial para manter isso, né, Fiel? E tá aí, ó, primeiro gol do nosso querido zagueiro Choca. E agora no próximo domingo vamos enfrentar o primeiro grande desafio do ano, vamos se dizer assim, que é fora de casa, com apenas a torcida dos Bambi lá no Morumbi. Então a tendência é que o Timão tenha força, aqui está dizendo quase máxima, mas nas palavras do Ramon Dias é força máxima. Nomes como Yuri Alberto, Memphis, Mateuzinho, Carrillo, que já veio atuando, né? Entre os titulares. A única baixa certa, que eu falei no último vídeo aí das reações aí da entrevista do pessoal, né? Que a gente acabou de soltar aqui no canal, é que Rodrigo Garro, a comissão técnica diz que ele ainda se recupera de um problema no joelho direito. Agora a gente sabe um pouquinho que eles vêm mantendo um pouquinho o Rodrigo Garro ali, dando mais um tempo para ele de tudo que aconteceu com ele em relação ao acidente na Argentina, que teve uma vítima fatal e ele vem respondendo o processo. E nas 3 primeiras semanas do ano, tudo aquilo que a comissão técnica poderia controlar saiu conforme o planejado. E o Corinthians vai ao Morumbi embalado e o clássico é uma incógnita, né, Fiel? Até então, mas nós que somos fiéis, nós que somos Corinthians de verdade, a gente tá com a expectativa lá no alto e o Corinthians tem tudo para atropelar os Bambi lá no Morumbi e deixar eles caladinho. Ao contrário do que foi temporadas passadas, o Corinthians chega em plenas condições de competir em nível de igualdade com o rival fora de casa.
porque se fosse aqui na Neoquímica Arena, com certeza a gente seria favorito. Mas lá, vamos dizer, né, que tá de igual para igual, eu ainda acredito que o Corinthians é favorito. E aí, Fiel, gostou das notícias de hoje? Então, mais notícias como essa aqui, a partir de agora, todos os dias, esse padrão de vídeo que a gente vai soltar também aqui, um por dia aqui no canal, para você ficar por dentro aí de todas as notícias do Coringão e as principais manchetes aí da internet. Então, até o próximo vídeo. Deixe seu like, não se esqueça se você gostou do vídeo. Se não gostou, não tem problema nenhum deixar um dislike, mas apoia aí, fiel. Vamos pra cima. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Valeu!